A gente olha para o nosso bicho de estimação e vê um companheiro, um membro da família. Mas lá dentro daquela cabecinha existe um universo inteiro. Um universo de instintos, de emoções e às vezes de mistérios bem difíceis de decifrar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que acontece quando algo dá errado nesse universo, explorando o cérebro secreto dos animais. Imagina a cena, o desespero. Um pequinês de 13 anos, que está com a família a vida toda, de repente começa a ter uma convulsão. A primeira coisa que vem à cabeça é: o que está acontecendo? O que tem de errado? Bom, essa imagem que a gente está vendo é a primeira pista para desvendar esse mistério. E, felizmente, a tecnologia de hoje nos dá uma ferramenta incrível para poder espiar lá dentro. A ressonância magnética nos dá um mapa super detalhado do cérebro, sabe? É o que permite aos veterinários ir muito além do achismo e encontrar respostas de verdade. Ok, vamos começar do começo. Muitas vezes, os problemas cerebrais começam bem cedo, lá na fase de desenvolvimento. É como construir uma casa, sabe? Se a planta do arquiteto já vem com erro, a construção toda pode ficar comprometida. Vamos ver algumas dessas falhas no projeto original do cérebro. A primeira condição se chama holoprosencefalia. Falando de um jeito simples, é quando o cérebro, que deveria se dividir em dois lados, o hemisfério esquerdo e o direito, não faz essa separação direito. Essa é uma das etapas mais fundamentais de todas na formação do cérebro. E olha só como isso fica na prática. Essa é a ressonância de um cão de crista chinês. Tá vendo como a divisão entre os dois lados parece incompleta? Quase como se o cérebro tivesse grudado no meio. É um exemplo perfeito dessa falha lá no comecinho de tudo. Agora vamos para outra condição com um nome bem sugestivo: licencefalia, que basicamente significa cérebro liso. Um cérebro normal é todo enrugadinho, cheio de dobras, que aumentam a área de superfície dele. Agora imagina um cérebro sem nada disso, completamente liso. E essa imagem, gente, nossa, é impressionante. É o cérebro de um gatinho de só 5 meses, e a superfície é bizarramente lisa. Sem aquelas dobras todas, o cérebro tem muito menos espaço para processar informações, o que, claro, causa problemas neurológicos gravíssimos. É uma condição muito, muito rara, felizmente. Mas nem sempre o problema vem de fábrica, por assim dizer. Às vezes, a estrutura está lá, formada, mas com o tempo podem aparecer problemas, tipo o acúmulo de líquido que cria verdadeiras rachaduras na fundação do sistema nervoso. Existem dois nomes principais para a gente entender esse acúmulo de líquido. A purencefalia é como se fosse uma poça de líquido que se forma num lugar específico do cérebro. Já a hidranencefalia é bem mais drástica. Aí não é uma poça, é uma inundação mesmo que pode substituir pedaços enormes do cérebro. Esse pug de 8 anos, por exemplo, nos mostra um caso claro de porencefalia. Repara nessa área escura, grandona, cheia de líquido, no lado direito do cérebro. O curioso é que nesse caso foi um achado acidental, mas ilustra perfeitamente como esses espaços podem se formar. Agora a gente vai falar de uma condição estrutural que, por uma ironia da criação de raças, afeta de forma massiva uma das raças de cães mais queridas do mundo. E a escala do problema é de cair o queixo. O nome é complicado: Síndrome da Malformação Occipital Caudal. Mas a ideia é bem simples de entender. Imagina tentar calçar um sapato que é 2 números menor que o seu pé. Não dá, certo? Aqui é a mesma coisa. O crânio é simplesmente pequeno demais para o cérebro que ele precisa abrigar. E agora vem o número chocante. Acredita-se que essa condição afete até 95% de todos os cães da raça Cavalier King Charles Spaniel. É isso mesmo. 95%. É um número que mostra um problema seríssimo de saúde ligado à forma como a raça foi desenvolvida. E aqui a gente vê a prova disso. Nessa imagem de um Cavalier, dá para ver nitidamente uma parte do cérebro sendo espremida, empurrada para fora do crânio. É um cérebro que vive sob pressão constante, o que pode causar dor crônica e uma série de outros problemas neurológicos. Bom, mas o cérebro não vive isolado do mundo, né? Problemas em outras partes do corpo, como no metabolismo ou na nutrição, podem ter um impacto direto e bem visível na saúde do cérebro. Pensa no cérebro como um motor superpotente. Se o fígado, que é o filtro de óleo do corpo, para de funcionar direito, as toxinas vão todas para o motor. Se falta um nutriente vital, como a vitamina B1, o motor começa a engasgar. Qualquer desequilíbrio no corpo pode afetar o cérebro. E o mais fascinante é que esses problemas deixam assinaturas visuais no cérebro. Olha só que interessante. Na imagem da esquerda, essas áreas brancas e brilhantes no cérebro do gato são lesões por falta de vitamina B1.
Já na direita, em outro gato, as áreas brilhantes são depósitos de manganês, porque o fígado dele não conseguia filtrar a substância. O cérebro está literalmente nos mostrando que o problema original não está nele, e sim em outra parte. Para fechar, a gente chega no cenário talvez mais dramático de todos, que é quando o próprio cérebro vira um campo de batalha, sendo atacado por uma inflamação, uma infecção ou até pelo próprio sistema de defesa do corpo. A encefalite necrosante é uma dessas batalhas. É uma doença terrível em que a inflamação fica tão, mas tão intensa que ela começa a destruir, a necrosar o tecido cerebral. É uma condição que, infelizmente, é bem comum em raças pequenas, como Yorkshire e Pugs. E a história deste Yorkshire é de partir o coração e mostra bem o poder de destruição dessa doença. Na imagem da esquerda, vemos o cérebro dele quando o diagnóstico foi feito. Presta atenção na quantidade de tecido cerebral que ele tem. Agora, olha a imagem da direita. Só 18 meses depois, a batalha foi perdida. Grande parte do cérebro simplesmente sumiu, foi destruída, e o espaço vazio foi preenchido com líquido. É a imagem da progressão implacável da doença. E os ataques podem vir de lugares que a gente nem imagina. Neste gato aqui, o que começou com uma simples infecção de ouvido acabou avançando para dentro do crânio e formou um abscesso. Essa lesão redonda e brilhante que a gente vê. É um lembrete de como o cérebro, apesar de estar bem protegido, ainda é muito vulnerável. Então, o que essa viagem pelo cérebro dos animais nos ensinou? Primeiro, que ele é um órgão de uma complexidade absurda e, ao mesmo tempo, muito vulnerável. Os problemas podem aparecer desde o primeiro dia de formação até um ataque devastador anos depois. E, o mais importante, nos mostrou que com ferramentas como a ressonância magnética, a gente não está mais totalmente no escuro. Pela primeira vez, temos uma chave para entender de verdade o que está acontecendo.